No vídeo do vlog em que eu li O Misterioso Caso de Styles, eu comentei com vocês que eu iria ler o conto Enquanto Houver Luz, da Agatha Christie, que vem de brinde nesta minha edição do livro. Eu li, me surpreendi com o conto e vou contá-lo para vocês hoje. Se você não gosta de spoiler, então esse vídeo não é para você. Eu vou contar o conto inteirinho, porque não dá para resumir ele sem revelar nenhum spoiler. Ele é um conto pequenininho, não tem nem 10 páginas, então eu vou contar tudo. Bom, o conto Enquanto Houver Luz, ele foi inicialmente publicado na Novel Magazine em abril de 1924. E a trama deste conto foi utilizada mais tarde com maior efeito como parte de O Gigante, de 1930, o primeiro dos 6 romances escritos pela Agatha sob o pseudônimo Mary Westmacott. Eu não li nenhum livro da Agatha com esse pseudônimo dela de Mary. Eu percebi que ele é muito aclamado pela crítica e eu tive vontade de ler esse O Gigante por conta deste conto. Neste conto temos um casal, George e Deirdre. Eles estão na África num carro indo em direção a uma fazenda de tabaco. George tem um cargo alto numa empresa de tabaco, então ele está indo nessa fazenda a trabalho. Durante o caminho, ele percebe que sua esposa está meio para baixo, meio melancólica, e ele já deduz que ela está pensando no ex-marido. Deirdre era casada com o Tim, mas ele faleceu durante a guerra. Passado um tempo, ela se casou com o George. George é um homem rico, ela está bem interessada no dinheiro dele e fica claro que ela não o ama. Assim que eles chegam nessa fazenda, ela é levada até os apartamentos em que eles vão ficar e ela percebe que é um lugar bem simples. Aí ali já mostra um pouco do caráter dela, que ela fica meio com nojinho do lugar, não gosta muito do lugar. E bem na parede ao fundo tem a seguinte frase: qual seria o lucro de um homem se ele conquista o mundo todo e perde sua própria alma? E eles vão dar uma volta pela fazenda para conhecer o lugar. Aí eles chegam numa espécie de barracão da fazenda e lá ela se sente mal. E o marido percebe que a esposa está meio pálida, não está muito bem. E o administrador pede para um rapaz que trabalha lá levá-la de volta aos apartamentos para ela poder se deitar. E enquanto eles voltam, o rapaz a chama por nome. E ela olha para ele e o reconhece, sendo Tim, seu marido que tinha falecido. E nisso ela descobre que na verdade ele não faleceu durante a guerra, confundiram ele com outro rapaz que tinha falecido, só que ele estava muito machucado, muito debilitado, demorou um pouco para ele se recuperar. E quando ele se recuperou, ele ficou sabendo que ela já tinha se casado. Então ele vai até atrás dela para poder falar com ela, mas ele percebe que ela estava feliz, ela estava usando roupas chiques, entrando num carro chique e aparentava estar muito feliz. Então ele preferiu não atrapalhar a vida dela. Só que agora, vendo ela novamente, ele percebe que ele ainda a ama e nisso os dois resolvem se encontrar depois num café. Tim tem certeza de que Deirdre quer ficar com ele também, mas ele não sabe que ela está com dúvida. E quando ela volta para os apartamentos, ela volta decidida a contar para George que o ex-marido dela está vivo e que ela quer ficar com ele. Mas aí ela começa a perceber que a vida que ela vai ter com o Tim não vai ser a mesma que ela tem com o George. Então ela não conta para o George. Porque Tim é pobre e Deirdre, antes de casar com o George, também era pobre. E agora que ela é rica, ela não quer voltar àquela vida mesmo amando o outro homem. Só que ela não conta isso para Tim quando os dois se encontram no café. Ele tem certeza que ela já contou para George que os dois vão ficar juntos. E durante essa conversa ele percebe que ela não contou para George, não porque ela não teve tempo, como ela disse para ele, mas sim porque ela tá com alguma dúvida ainda. E ele a questiona, até que ele deduz que ela possa estar grávida. Mas ela não desmente isso, ela não está grávida e deixa ele acreditar que ela está grávida. Porque assim ela consegue tirar ele da vida dela sem dizer a verdade, o machucando muito. E ela vai se manter com a vida luxuosa que ela tem. E nisso ele conclui a conversa dos dois assim: Deirdre, minha querida, jamais pense nem em sonho que você fez algo culposo. Não importa o que aconteça, lembre-se disso. Eu poderia tê-lo reivindicado quando voltei para a Inglaterra. Tive medo. Portanto, é a minha vez de fazer o que puder para colocar as coisas em seus devidos lugares. Entendeu? Seja lá o que aconteça, não se inquiete, querida, você não tem culpa de nada. Parece uma fala normal, né? De alguém que tá meio conformado, que vai perder a mulher que ama
mas também dá aquele duplo sentido de que pode ser que ele faça alguma coisa. Nesse momento, gente, eu achei que o conto iria por um outro caminho. Na minha cabeça, ele ia armar alguma coisa para se livrar daquele cara. Teve uma hora que eu até achei que ela iria se livrar do George para poder ficar com o Tim, o que seria um pouco óbvio pelos livros da Agatha, né? Sempre tem um assassinato por alguma razão, por algum motivo. Se ela matasse o George, ela ficava com a grana dele e ainda ficava com o Tim. A minha cabeça foi por esse caminho. Mas aí depois, no dia seguinte, quando ela vai se encontrar com o George, já que ela não viu ele nesse dia, por ter dito que estava com dor de cabeça e não queria ser incomodada, ela quer contar a verdade pro George de que o Tim está vivo. Só que aí o George vê ela pálida e já deduz que ela tá sabendo o que aconteceu. Só que ela não tá sabendo o que aconteceu e ele diz que um homem que a levou embora no dia anterior, quando ela passou mal lá naquele galpão, foi encontrado morto dentro daquele galpão que ela tinha passado mal. O homem, ele na cabeça. Então agora a gente entende o que ele quis dizer com aquelas palavras finais de colocar tudo em seu devido lugar. A única coisa que estava fora do lugar naquela ocasião era ele estar vivo, já que ela se casou porque achava que ele estava morto. Então ele pega e dá um fim na própria vida. E ela finaliza o conto lembrando o que ela escreveu na lápide dele, né? Quando ela achou que ele estava morto. Enquanto houver luz, eu me lembrarei e na escuridão não me esquecerei. E assim termina o conto. Eu achei esse conto, assim, num primeiro momento bem esquisito. Eu falei, gente, que conto pesado. Depois, pesquisando algumas coisas a respeito deste conto, ele tem um toque sobrenatural. O fato dela ter passado mal no galpão um dia antes, meio que já dava aquela previsão de que alguma coisa iria acontecer naquele galpão no dia seguinte, que é o que acontece, né? O moço vai lá e é esse o conto, Enquanto Houver Luz. Ele faz parte de uma coletânea de contos da Agatha com esse mesmo nome e futuramente com certeza eu vou ler. E eu me interessei por este outro romance que a Agatha escreveu, que é baseado neste conto. E você já o leu? Comente aí o que achou e nos vemos nos próximos vídeos.